gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Liliane, do Ateliê Liliane Almeida, e hoje eu trouxe para vocês o passo a passo dessa lindeza de estojo box. Notem que os cantinhos dele ficam perfeitos, gente. Fica muito lindo, não vai viés nesse modelo aqui, tá? Vou abrir ele aqui para vocês. Ó, como vocês podem notar, ele cabe muita coisa, tá? Ele não é o tamanho G, ele é tamanho M, tá? Porém, cabe muita coisa, tá? Ó, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês a parte interna embutida. Só um minuto. Como vocês podem notar, cabe muita coisa mesmo, né, gente? E olha a parte interna dele, toda embutidinha, tá? Não vai viés, tá? É um jeito, assim, relativamente fácil. Você iniciante, fazer devagarzinho vai conseguir com certeza. Mas assiste o vídeo sem pular, porque tem vários truques que eu dou durante o passo a passo, tá? Então vamos aos materiais. Mas antes de começar, já vou te pedir para deixar um like nesse vídeo. Para você não custa nada, mas me ajuda muito. E também já se inscreve no meu canal para você não perder nenhuma das novidades que eu estou preparando para vocês. E agora vamos lá. Nós vamos cortar em 2 vezes no tecido externo 29 centímetros por 15, tá? 2 vezes no tecido externo, 2 vezes no estruturador e 2 vezes de 29 por 15 no tecido de forro, tá? Se caso você for trabalhar com manta R1 ou R2, a hora que a gente for pra máquina, ela já tem que estar passada, estruturadinho, tecido. Eu não vou colocar a manta, que no caso eu tô trabalhando com sublimação aqui, tá? 2 vezes de 3 por 8 para fazer o puxador da lateral, que vai auxiliar o fechar e abrir do estojo. Um zíper com aproximadamente 34 centímetros, tá? Eu corto sobrando mesmo. E o zíper número 5. E um cursor, tá? Agora a gente vai lá para a máquina para poder começar o passo a passo. Então vamos lá, meninas. Decidi mudar a cor do zíper. Escolhi essa cor que eu acho que vai ficar mais harmonioso. Nós vamos iniciar pegando a parte externa do nosso tecido, tá? O nosso tecido externo, já estruturado com o estruturador que você costuma usar. Vou pegar o meu zíper, a cremalheira do meu zíper, que são esses dentinhos, a parte de plástico, vai deitar pro lado do meu tecido externo, tá? E eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, tá? Só de pesponto, só pra aplicar o meu zíper. Conforme eu for costurando, eu vou dando pequenas tensionadas aqui, não é puxar, tá? Tensionar bem devagarzinho pro meu zíper ficar bem esticadinho, porque ele vem com umas ondinhas, tá? Retrocesso no início e no final. Olha, fiz essa costurinha de segurança bem na beiradinha, tá? Alinhando o meu zíper no meu tecido. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro, vou virar frente do meu forro com frente do meu tecido externo, tá? Se você quiser, pode alfinetar, eu vou clipar aqui para ele não sair do lugar. Alinho bem certinho para os forros baterem bem perfeitamente, tá, gente? Alinhei aqui toda a volta bem direitinho. Agora eu vou fazer uma costura com o meu calcador pegando bem rente, tá? Na minha cremalheira do zíper aqui. Eu tô usando o calcador comum, tá? Mas se você tiver o calcador de zíper, pode colocar, vai ficar lindo o teu zíper. Eu resolvi fazer com esse calcador, porque essa semana eu recebi o feedback de uma pessoa que não tem o calcador de zíper. E ela falou que geralmente os projetos que são box, né, quadradinhos,
não dão muito certo, porque a máquina dela é transporte duplo e ela não tem facilidade para encontrar o calcador. Então eu resolvi fazer com esse calcador para todo mundo que tem qualquer tipo de calcador conseguir fazer, tá? A única observação que eu vou fazer é para você fazer essa costura aqui de agora rente na cremalheira, tá? Mesmo estando com o calcador comum, tá? A outra costura que nós fizemos anteriormente foi só uma costurinha de segurança. Agora sim vai vir a outra costura para pregar o meu tecido de forro nas outras partes. Retrocesso no início e no final, tá? Olha, notem que o meu calcador tá pegando bem rente a cremalheira, ó. Tá? Eu passo o dedo aqui, eu consigo sentir a cremalheira. Então eu vou fazendo essa costura com a cremalheira me guiando, tá? Ah, outra coisa, prestem atenção no sentido do tecido, tá? Para não ficar de ponta cabeça, tá? Os dois tecidos têm que estar no sentido para baixo, se caso o seu tecido tiver sentido. Ó, a outra costura, ó, primeira costura, que a costura da bobina tá com a linha dourada. Notem que ela ficou na beiradinha, a outra costura já ficou mais para baixo. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar os meus clipes, vou abrir, vou puxar o meu zíper para cima e puxar para trás o meu tecido de forro, tá? De forma que fique desse jeitinho aqui, ó, tá? Ó, frente do meu tecido e frente do meu forro, ficou no mesmo sentido, certo? Puxo o meu zíper para cima e agora eu vou fazer uma costurinha bem bonita de pesponto aqui para rebater essa costurinha e o meu tecido não ficar subindo, tá? Se você quiser pode alfinetar, clipar. Eu vou colocar alguns clipes aqui só para deixar ele bem posicionado para baixo. Ó, vinco bem essa voltinha aqui, principalmente se você estiver trabalhando com sublimado ou sintético, né? Eles são mais encorpados e passo uma costura aqui. Não precisa ser uma costura de pé de máquina aqui, tá? Pode ser uma costura na beiradinha. Tô usando o ponto da industrial em 3,5, tá? Usem um ponto mediano, tá? Não muito pequenininho nem muito grande para fazer esse rebatimento aqui agora. Retrocesso no início e no final. Ó, notem que eu tô o tempo todo ajeitando e costurando. Para que essa costura de rebatimento saia bem bonitinha, eu vou ajeitando e costurando. Prontinho, rebatido. Ó, notem que a minha costura pegou tanto no forro quanto na parte da frente, tá? É dessa forma que tem que ficar. Agora a gente vai repetir o mesmo processo, só que do outro lado do zíper, tá? Ó, vou pegar frente do meu tecido, um sentido igual, tá? Ó, vejam que os dois sentidos estão para baixo. Vou deitar frente com frente, vou alinhar aqui, tá? Para ficar bem certinho. Alinho bem direitinho. E agora eu vou passar aquela costurinha bem na beiradinha, só para aplicar o meu zíper no meu tecido externo. Mas para isso eu vou colocar um prendedor aqui dos dois lados para ele não sair do lugar. Ó, alinho, ó, as beiradinhas e o meu zíper também. Faço a costurinha. Ó, eu vou costurando e indo
embaixo, eu vou sentindo o meu zíper e já ajeitando ele pra ele ficar bem retinho. Isso eu posso fazer bem devagarzinho, tá? Ó, ajeito e costuro. Se você quiser alfinetar, acho que vai ser até mais fácil pra você. Ó, fiz a costurinha bem na beiradinha. Agora eu vou tirar os meus clipes. Pego e viro pro meu lado do forro. Vou pegar o outro lado do meu forro e vou virar direito com direito, com sentido no mesmo lado, tá? Ó, sobreponho aqui, clipo ou alfineto, alinhando bem certinho aqui, para as medidas baterem certinhas, tá? E agora eu viro e vou fazer aquela costurinha que eu falei anteriormente, tá? Rente a cremalheira do meu zíper, ó. A outra costurinha foi de segurança. Essa vai ser com o meu calcador, passando bem rente na cremalheira do zíper. Retrocesso no início e no final. Ó, fiz a segunda costurinha. Agora eu vou remover os prendedores. Vou abrir. Ó, agora ele vai ficar um para cada lado, tá? Do sentido do meu tecido. Depois ele fica certo. Ó, abro o meu tecido, viro, abro o meu forro. Agora, a mesma costura de rebatimento que nós fizemos do outro lado, nós vamos fazer aqui, tá? Vou assentar todo o meu forro bem direitinho, clipar ou alfinetar. E vou fazer aquela costurinha para rebater o meu forro no meu tecido externo. Ó, ajeito bem bonitinho para o meu zíper ficar bem bonito. E retrocesso novamente no início e no final. Prontinho, essa parte aplicada, meu zíper aplicado. Notem que ficou retinho as extremidades, ó, as laterais. Ficaram todas retinhas. Agora, eu vou pegar aquelas tirinhas, na verdade, eu já adiantei esse passo porque ele é bem simples, tá? Peguei as tirinhas, fiz uma costura de cada lado. Agora eu vou dobrar elas e vou aplicar em cima e embaixo, tá? Mas antes disso, ó, vai ficar dessa forma aqui. Mas antes disso, eu vou passar o meu cursor. Tem gente que gosta de colocar 2 cursores, tá? Eu vou colocar somente um. Para fazer a colocação do cursor no zíper, eu vou ensinar para vocês o jeito que eu achei mais fácil quando eu estava iniciando, tá? Ó, por conta disso que eu pedi para deixar sobras, tá? Eu vou abrir o meu zíper em torno de 3 dedos, ó. E aí, o lado esquerdo, eu vou cortar uns 2 dedos e vou queimar. Aí, queimo os 2 lados. Deixa eu só tirar essa parte desfiada, gente. Ó, vou queimar para selar. Eu entro com o meu cursor primeiro no lado maior, tá? No lado direito. Entro com ele. Quando eu for chegando na altura do lado esquerdo, eu viro ele de lado, encaixo e dou uma empurradinha, ó. Uma empurradinha bem sutil, ó. Ele entrou, mas entrou um pouquinho torto. Ó, podem notar. Eu vou voltar de novo e refazer. Às vezes acontece, gente. Eu fiz a entrada dele antes. Ó, vou puxar mais pra cima, ó. Faço a voltinha aqui, encaixo de ladinho, dou uma empurradinha e puxo o lado maior, tá? Ó, não tem segredo, tá? É tudo questão de treino, gente.
de treino, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar os puxadores, tá? Retrocesso, ó, centralizo bem no meio do meu zíper e faço um retrocesso aqui só para ele aplicar, para ele ficar bem reforçado, tá? Toma cuidado para não pegar fora aqui, para não costurar o nosso forro, tá? É bem em cima do zíper mesmo. Ó, apliquei um lado. Apliquei um lado, agora eu vou aplicar o outro da mesma forma. Ó, centralizo, dobro ao meio, centralizo. Eu deixo uma pontinha passando pra fora, tá? Se eu fazer ele muito rente, eu acho que ele vai ficar muito grande. Então, eu deixo uma pontinha sobrando pra fora, em média meio centímetro mais ou menos, tá? Não tem uma medida certa. Em média meio centímetro. E passo essa costura. Ó, fiz as costuras, tá? Ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Ah, um detalhe, pare o cursor sempre no meio. Nunca puxa até o final para ele não bater nas costuras depois, tá? Agora, nós vamos juntar frente com frente e forro com forro, tá? Agora, eu vou fazer uma costura de um pé de máquina aqui na parte de baixo para fechar o meu fundo do estojo, tá? Vou clipar aqui, vou alfinetar, essa parte tem que ficar bem bonita, bem retinha também. Um pé de máquina, retrocesso no início e no final. Fiz a costurinha, agora nós vamos fazer o seguinte. Vou unir o forro e vou fazer uma costura de 4 dedos de cada lado, mais ou menos. Deixa eu aplicar colocar o meu prendedor aqui para ele segurar antes. Ó, vou medir em média. Deixa eu pôr um no meio também. Ele tá querendo, tô trabalhando com forro de poliéster, ele é bem molinho, ele não é tão encorpado quanto o tricoline, tá? Vou costurar 4 dedos de cada lado aqui e vou deixar um meio para desvirar, tá? Então, começa a costura, 4 dedos para o retrocesso. Costuro mais 4 dedos e retrocesso, tá? Ó, fiz a costura de um pé de máquina, tá? Deixei o espaço para desvirar, ó. Costurei, parei, deixei o espaço para desvirar e costurei. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vou pegar o meu tecido externo, vou centralizar, sabe essa costura da parte de baixo? Eu vou abrir e ela vai ficar ao centro do meu zíper, tá? Ela vai ficar bem no centro do meu zíper, dessa forma, tá? Vou posicionar o meio da costura com o meio da cremalheira e vou alfinetar aqui, alfinetar ou clipar. Nesse momento, presta bem atenção para sua costura estar realmente bem no meio da cremalheira, para o seu estojo não ficar torto. Como aqui eu vou fazer o forro todo embutido, tá? Não tem viés, nós vamos fazer dessa forma. Vou prender o meu tecido de forro aqui junto, tá? Para ele ficar esticadinho. Alinho o meio do meu forro com a cremalheira também, da mesma forma que eu fiz o outro lado, tá? E esse estojo, gente, ele é sem viés,
tecido do forro dele é todo embutido. O que a gente vai fazer? Eu vou passar uma costura só na parte do zíper, nessa parte, tá? Não vou iniciar do canto, tá? Só em cima do zíper. Retrocesso, costuro o zíper e termino no final do zíper. Vocês vão entender por quê depois, tá? Ó, fiz 2 costurinhas para ficar bem reforçado, somente em cima do zíper. Agora eu vou repetir do outro lado o mesmo processo, tá? Ó, costura do meu tecido de forro no meio. Vou clipar aqui para facilitar. E vou passar essa costura somente em cima do zíper. Que daí vai pegar tecido de forro, zíper e tecido externo. Passei 2 costurinhas aqui também, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar minha costura, só que eu vou fazer dessa forma, ó. Prendo todo o meu tecido de forro para baixo, tá? Os 2 lados. Ó, notem que ficou só a costura do zíper, tá? Prendo todo o meu tecido de forro para baixo. E vou passar uma costura agora aqui, ó, chegando até aqui, tá? Uma costura de pé de máquina. Retrocesso, costura, paro, retrocesso. Pulo para cá, retrocesso, costura, retrocesso, tá? Não vou nem acelerar essa parte do vídeo para vocês entenderem, tá? E um pé de máquina. Ó, tô chegando aqui na parte do meu zíper. Dei o retrocesso e já parei, tá? Porque a parte do meu zíper já tá costurada como a gente fez anteriormente. Agora eu vou repetir do outro lado. Vou virar desse lado que vai ser mais fácil. Ó, chegou no meu zíper, retrocesso e paro, tá? Mesma coisa na parte de baixo. Ó, essa etapa tá finalizada. Agora eu vou afastar um pouco a câmera para a visão ficar mais aberta. Ó, aquela parte finalizamos, tá? Agora eu vou pegar o meu forro e vou fazer a costura fechando esse vão que ficou no meu forro, tá? Costuro aqui, costuro aqui, costuro aqui e aqui, tá? Só o forro. Ó, dobro pra trás e passo a costurinha do meu forro, de um pé de máquina também. Fecho os 4 lados. Ó, chegou aqui no meu tecido externo, eu já paro, tá?
eu indico até que vocês usem esse lado aqui para costurar, do tecido externo. E daí vocês vão deitar para trás e vai ter a visão exata, tá? De onde você tem que parar a costura. Terminei todas as partes das costurinhas, tá? Ficou o meu forro fechado. Agora eu vou refilar todo esse excesso de zíper e vou selar esse zíper para ele não vir desfiar, tá? É regra selar o zíper toda vez que a gente corta ele, tá, gente? O zíper, ele é de plástico, então se não selar, ele desfia, tá? E ficou dessa forma. Deixa eu só tirar esses excessos de linha aqui, e depois eles vão comprometer o meu acabamento. Vão me atrapalhar fazer o meu acabamento. Ó, e ficou dessa forma. Agora eu vou pegar minha régua, vou fazer um risco de 13,5, vou medir 3,5, tá? Só que o 13,5 tem que bater nessa costura aqui, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Ó, a medição eu vou bater, ó, 3,5 centímetros. O meio não pode estar rente ao tecido, tá? Ele tem que estar rente àquela costura, tá? Ó, 13,5 daqui e 3,5 daqui, tá? Vou fazer um quadradinho nos 4 lados. Agora eu vou te ensinar a fazer um segredinho para nunca errar nas caixinhas de leite, tá? Nós vamos pegar na diagonal, vamos fazer um risco ligando o ponto da minha caixinha de leite até o ponto de baixo, dessa forma aqui. Ó, ficou dessa forma. Desse jeito não vai ter como errar na caixinha de leite, tá? Vou fazer nos outros 3 lados. Ó, paro a minha caneta na pontinha do meu quadrado. Vou riscar um risco na diagonal, vou traçar um risco na diagonal até a outra ponta, tá? Olha, ficou dessa forma. Agora eu vou virar o meu estojo e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz deste lado, vou fazer embaixo, tá? Vou medir a caixinha de 3,5 por 3,5 e riscar, fazer um risco na diagonal. Ó, fiz exatamente igual havia feito do outro lado, tá? Os 2 lados assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa no meu tecidinho de forro. Gente, ó, na parte do forro eu não fiz aquele risco, tá? Mas se você se sentir mais seguro em fazer, pode fazer, tá? Eu, como já tô bastante habituada a fazer essa peça, na parte do forro eu não vou fazer. Agora, na parte externa eu sempre faço, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar minha mão por dentro. Vou puxar o meu forro, vou deitar o meu zíper para baixo, tá? E vou formar um triângulo.
ele vai formar um triângulo. Ó, vejam que não tem como errar. Dessa forma não tem como errar, tá? Ó, as linhas dele vai ficar certinho formando um triângulo. Eu alinho bem direitinho aqui e aí eu passo uma costura reta nesse risco reto que ficou, tá? Ó, podem ver. Ele vai ficar bem certinho esse triângulo de lado, tá? Com as laterais do meu triângulo. Se você quiser, pode clipar e alfinetar. Vou passar a costura e já mostro. Ó, prendi aqui, agora vou passar a costurinha em cima dessa linha certinho. Ó, na parte que bate a minha costura aqui, ó, deixa eu terminar a costura e eu explico melhor. Nessa parte aqui que bate a minha costura, eu fiz um retrocesso, porque depois a gente vai cortar e pode ser que esse tecidinho venha, essa linha venha a desfiar, tá? Ó, abro. Nessa partezinha aqui eu faço um retrocesso, tá? Deixa eu deitar aqui para dar para vocês verem. Ó. E essa costurinha eu faço bem em cima da minha linha, tá? Ó, cheguei na parte do meio. Vou fazer um retrocesso aqui. E termino. Retrocesso no final também, ó. Retrocesso nessa partezinha aqui, tá? Porque como a gente vai cortar, não cortem também muito rente, tá? Cortem de meio centímetro a 1 centímetro, mais ou menos. E vai ficar assim, tá? Agora eu vou fazer das outras duas partes de baixo. Ó, lembrando que eu deito pra baixo, tá? O meu zíper, nunca o zíper deita pra cima. Deito o zíper pra baixo, tá? Puxando essa parte aqui, ó, no sentido do zíper, sempre. Senão aquele puxadorzinho, em vez de ficar posicionado pra cima, ele vai ficar de cabeça pra baixo, tá? Ajeito aqui e passo a costura aqui com retrocesso no meio e retrocesso no início e no final também. Agora eu vou fazer as caixinhas de leite do meu tecido de forro, tá? Ó, vou pegar o biquinho a pontinha do meu quadradinho e puxo formando o triângulo, tá? E passo a costura dos 4 lados. Ó, pontinha do meu quadrado, puxo e faço a costurinha, tá? Da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou fazer dos 4 lados aqui do meu forro também, tá? Essa partezinha ela é um pouquinho mais apertada, mas pra costurar, mas você pode costurar com calma, tá? Deixa eu posicionar a câmera aqui. Ó, costurei de um lado, agora eu vou pro outro lado. Pode clipar e alfinetar se você quiser.
Prontinho, gente. Terminei as costurinhas dos meus forros, tá? E já refilei os 4 lados do meu estojo, tá? Agora nós vamos desvirar. Ó, o meu tecido que eu tô trabalhando aqui no meu forro é poliéster, então eu não vou cortar esse biquinho que a gente fez, essa ponta, tá? Mas você, se estiver trabalhando com tricoline, pode cortar. Agora eu vou jogar tudo pro lado do forro e desvirar. Ó, desvirei primeiro pro lado do forro. Tô ajeitando aqui pra ver se todos os cantinhos estão certo. Aparentemente, todos os cantinhos do forro estão certinhos, tá? Agora, eu vou fechar esse meu tecido aqui interno, tá? Vou fazer uma dobrinha aqui e vou fechar ele. Ó. Vou até colocar um alfinetezinho aqui para me auxiliar. Se você quiser dar o pontinho invisível feito à mão, pode dar, tá? Eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui. Se você quiser ter esse capricho de fazer o ponto invisível, vai ficar lindo, tá? Ó, bem na beiradinha, com retrocesso no início e no final. Aqui eu não vou fazer desde o começo, tá? Somente para fechar esse fundo mesmo. Fechei o meu fundo, tá? Ficou dessa forma. Deixa eu retirar esse excesso de linha aqui. E já terminamos o nosso estojo. Agora eu vou virar pro lado direito. E notem, ó, tudo embutidinho, tá? Sem viés. Agora eu vou desvirar ele pro lado direito do tecido externo. Gente, uma coisa que eu não me canso de falar em todos os vídeos, tá? Vocês sempre vão me ver falar para empurrar bem esses cantinhos, tá? Se precisar, coloca um pincel, uma caneta, alguma coisa nesse cantinho para empurrar ele bem, porque quanto mais empurradinho, ele fica mais definidinho, tá? É um capricho que você vai ter aí. Quanto mais definidinho, mais dá pra ver que ele foi bem feito, né, gente? Ó como é que fica bonito. A gente assentando tudo bem certinho. Fica mais aparente a simetria da peça. Ó, vou vincando enquanto vou desvirando, tá? Pra ele ficar bem quadradinho. Vou vincando os 4 cantinhos, desvirando bem desviradinho. E esse foi o resultado do nosso estojo box médio. Olha, meninas, como os cantinhos ficam perfeitinhos fazendo aquela técnica que eu passei. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da maneira que eu ensino, não esquece de se inscrever no canal, deixa um comentário pra mim, eu vou ficar muito, muito feliz se você deixar o seu comentário carinhoso aqui pra mim. Ó, a parte interna, toda embutida. Se vocês quiserem o outro tamanho, vocês comentem aqui embaixo também, tá? Tem o menor e tem o G. Esse é o tamanho M, né? Eu posso trazer depois a maior e a menorzinha dessa, tá? Então é isso, meninas. Muito obrigada e até a próxima peça. Beijo! Luna. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai.